Pessoal da terceira etapa da educação de jovens e adultos do município de Picos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, conhecendo um pouco mais sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. E aí então, para irmos acompanhando a videoaula de hoje, abra um livro aí de vocês na página 222, pois nós iremos continuar desse tópico, Estado e Nação. Sim, nessa aula nós vamos conhecer esses conceitos do que viria a ser Estado, com E maiúsculo, viu pessoal? E Nação, tá certo? Pessoal, antes, revisando o que a gente viu na videoaula passada, a gente então conheceu um pouco mais do que viria a ser país, ou seja, país seria nada menos nada mais do que aquele território delimitado por fronteiras, aonde então nele viviam pessoas com as mesmas características linguísticas, culturais. Então isso é país. Quando o território, ele está delimitado por fronteiras, consequentemente nele vivem pessoas com uma cultura comum, uma língua comum, práticas culturais comuns. Mas, dando então continuidade ao nosso assunto, a gente parte desse tópico do que viria a ser Estado, com E maiúsculo, pessoal. Então, Estado com E maiúsculo, vai ser nada menos nada mais do que o conjunto de instituições que garantem a elaboração e o cumprimento de leis, como também da segurança do território. Certo, pessoal? Então, esse Estado é nada menos nada mais, de novo dizendo para vocês, do que as várias instituições, tá certo? Esse conjunto de instituições que garantem sim o cumprimento das leis, como também, tá certo? A segurança, são responsáveis pela segurança do território, ou seja, do país. E aí, pessoal, a gente pode até comparar com o Estado, com E minúsculo. Já Estado com E minúsculo vai fazer relação às unidades federativas que o Brasil tem, que são 27 ao todo. No caso, 26 estados, ou seja, com E minúsculo, unidades federativas, mais um Distrito Federal, ok? E aí, pessoal, uma coisa importante é que a gente sempre ouve aí no rádio, na TV, a questão de governo. Quem é governo, quem não é governo, o que é que o governo faz? Tá certo? Então a gente sempre ouve comumente esse termo governo. E aí agora a gente conhece quem é esse governo, Então o governo é nada menos nada mais do que as pessoas que ficam responsáveis pelo cumprimento, dessas atribuições. Ou seja, são todas as pessoas que fazem parte do Estado e que cumprem, ou seja, que colocam em prática o cumprimento das leis e que também são responsáveis pela segurança do território. Então, a gente tem aí Estado e governo. Ou seja, mais uma vez, Estado são sim esse conjunto de instituições responsáveis pela elaboração e o cumprimento de leis, como também responsável pela segurança de um território. Já governo são as pessoas que se responsabilizam justamente por a elaboração, pelo cumprimento das leis e como também a colocação em prática da segurança do território, ok? E aí, pessoal, ainda na página 222, vem uma partezinha importante, que é falando sobre a organização do Estado. Ou seja, o Estado brasileiro, ele, não diferente dos estados com E minúsculo, não diferente das cidades, ele está organizado, dividido em 3 poderes. O poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O poder executivo, ele é o responsável por, como vocês podem ver, pessoal, pela administração, pelo governo, encarregado de executar as leis. Sim, o poder executivo é responsável por executar as leis, ou seja, governar o Estado baseado nessas leis existentes. Então ele de fato executa, ou seja, governa, mas, tá certo? Alinhado às leis existentes. Já o poder legislativo,
ele tem como prioridade, função, criar leis. Ou seja, o Poder Legislativo ele cria leis para não deixar esse Poder Executivo abusar do poder. Então, esse Poder Executivo, sim, governa, administra, mas baseado em leis existentes. Ou seja, essas leis criadas pelo Legislativo, tá certo? Já o Judiciário, ele serve como conciliador, ou seja, serve para julgar aqueles que desrespeitam essas leis criadas pelo Legislativo. Serve também como salvaguarda, ou seja, como instituição que preserva essas leis que o Legislativo criou, tá certo? Então, pessoal, a gente vê esses três poderes, como eu disse, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Ou seja, o Poder Executivo a nível federal é representado aí pelo presidente. Já o Poder Legislativo a nível federal é representado aí pelo Congresso Nacional. De um lado, a Câmara dos Deputados, como do outro, o Senado. E o Poder Judiciário, a nível federal, é representado pelo Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, onde lá se encontram 11 ministros, não é? E aí, a gente parte para esse último tópico na nossa página 222, tratando sobre o conceito de nação. Ou seja, o que é nação, pessoal? É nada menos, nada mais do que um conjunto de pessoas que se identificam por terem características comuns, como a língua, costume, religião. Então, isso é nação. Quando se fala nação brasileira, está falando desse conjunto de pessoas que se identificam pela língua que tem, a língua portuguesa, pelos costumes que tem e pela religião que tem, que possui, tá certo? Não é à toa que em algumas provas, em alguns concursos, para tirar alguns documentos, lá vem qual a sua nacionalidade. Aí você coloca brasileiro. Por quê? Porque você se identifica com o Brasil. Ou seja, você fala a língua que milhões falam. Você tem um costume que milhões possuem. Você tem a religião, a cristã ou não, mas você tem uma religião que muitos possuem. Então, você pertence à nação. Você faz parte, da nação brasileira. E aí, uma outra coisa importante, pessoal, é essa questão. O que define a nação? Tá certo? O que define a nação? De fato, são essas pessoas, é um território. O que realmente define, pessoal, você pertencer a uma nação é o seu sentimento de pertença. Porque não adianta você morar no Brasil, falar português, ter determinado costume e odiar o país que você vive. Então, o que realmente, de fato, define uma nação são as pessoas com esse sentimento de pertença. Ou seja, com esse sentimento de dizer, sou brasileiro, defendo o meu país, gosto do país que vivo. Isso é uma demonstração de nacionalismo. Ok, pessoal? Então, aqui no livro de vocês, ainda traz esse gráfico muito sintético. Ou seja, o povo mais a sua cultura, mais o território em que vive, é igual a nação, como nós dissemos. Nação, conjunto de pessoas que moram em determinado local com o mesmo costume, com a mesma língua, com a mesma cultura praticamente, isso é nação. E aí quando você pega esse conceito de nação mais governo, vai ser igual a Estado-nação. Ok, pessoal? E aí, país é a questão de aspecto físico e Estado é aspecto político, ok? E aí, então, pessoal, a gente termina nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bons estudos. Valeu, pessoal.